Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Distúrbio, disponível no Prime Video. É um filme que eu confesso que de primeira eu não dei muita coisa não. Assim, o que me fez assistir foi duas coisas. Primeiro, é de um diretor que eu gosto muito, o Steven Soderbergh, e o filme basicamente foi gravado por um iPhone. Então assim, a experiência de assistir esse filme é bem diferente dos filmes que eu costumo assistir. Do que se trata a história? Sawyer é uma moça ali na sua faixa dos 30 anos, trabalha num escritório. Um dia ela resolve sair, tá conhecendo um cara, uma espécie de um Tinder ali, né, um aplicativo de relacionamento. Ela encontra esse cara no bar e diz assim: olha, a gente vai ficar, mas no dia seguinte você não vai me mandar mensagem, você não vai me procurar. É o trato que ela coloca ali pro cara. Quando ela chega no apartamento dela e os dois começam a se beijar ali, ela grita, tipo, dá um grito assim estridente e corre pro banheiro e se tranca. Nesse ponto, o espectador se vê diante de uma coisa. Essa personagem sofreu um trauma. Eu vou colocar trauma aqui entre aspas, porque durante o filme inteiro você se questiona se de fato essa personagem sofreu esse trauma, entre aspas, ou se ela possui algum tipo de, entre aspas, distúrbio, doença mental, esquizofrenia, paranoia, enfim. Esse é um dos pontos altos do filme para mim, que é o seguinte: o nosso narrador, ou melhor, a nossa narradora, é alguém que vê a realidade de uma forma, muitas das vezes, distorcida. Então, assim, um dos pontos altos do filme para mim, eu tive a sensação de estar dentro da cabeça de uma mulher que possui paranoia. Então, assim, ela tem paranoia. Isso o filme deixa claro. O filme não deixa. Não dá espaço para o benefício da dúvida. O tempo todo o filme deixa isso bastante claro. Olha, essa personagem aqui está com uma paranoia. Que paranoia é essa? Quando ela vê um determinado homem, ela enxerga o rosto do stalker, que assediou ela durante, né, semanas, meses e tal. Durante o filme ela conta isso, né, que ela trabalhava numa espécie de um asilo ali, né, conversando com o pai desse stalker, e ele começou, né, a ter sentimentos por ela, começou a perseguir ela e tal, até que ela teve que viajar não sei quantos milhares de quilômetros para se ver livre desse cara. Só que desde então, quando ela sai com algum homem, ou quando ela vê algum homem assim na rua, ela enxerga o rosto do stalker, do assediador. O que acontece? Ela decide ir a uma clínica psiquiátrica com o seguinte objetivo: ela quer ter consultas com uma psiquiatra. Durante essa entrevista, a psiquiatra pergunta se ela já teve ou tem, né, possui, pensamentos suicidas. Ela responde que sim. No dia seguinte, ela retorna a essa clínica psiquiátrica e algo muito estranho acontece, né? Um enfermeiro encaminha ela até uma sala e meio que tá ali pegando a bolsa dela, tirando os objetos pessoais, celular, etc., colocando dentro de uma sacolinha. A partir desse ponto, quando você está assistindo, você já acha meio estranho, tipo, ué, mas ela está indo para uma consulta com um psiquiatra, mas o enfermeiro está pegando as coisas pessoais dela. Depois que esse enfermeiro faz esse procedimento, realiza esse procedimento, entra uma enfermeira-chefe e pede para ela tirar a roupa, para ela ficar somente com roupas íntimas. Aí a partir desse ponto você quando está assistindo o filme já entende que é o seguinte: ela vai ficar internada nessa clínica psiquiátrica. Essa é a primeira parte do filme. Então assim, uma mulher que sofreu um assédio barra abuso barra trauma começa a enxergar o abusador ou barra stalker nos outros homens, em homens, decide por, entre aspas, vontade própria, procurar uma clínica psiquiátrica. Inclusive, o filme é muito genial nisso. Ela coloca no Google
clínica especializada em vítimas de assédio barra abuso sexual. E o primeiro link que aparece é a clínica psiquiátrica. Então, olha só que interessante. Então, pô, você tá dentro ali assistindo o filme e tal, dentro da cabeça dessa personagem, e ela tá ali nesse hospital psiquiátrico, com várias pessoas que estão internadas ali. O espectador, ele fica dividido, que é o seguinte: ao mesmo tempo que ele pensa assim, bom, essa personagem está com uma paranoia. Aí o espectador, assim como a maioria das pessoas, passa a não acreditar nessa personagem, porque, entre aspas, ela é louca. Ah, então ela é louca, eu não posso acreditar na narrativa dela, do ponto de vista dela. Isto é, ela passa a ser uma narradora não confiável. Preste atenção que esse ponto é muito importante para a gente entender certas coisas nesse filme. Ela passa a ser uma narradora não confiável. E o que acontece? Ela vê um enfermeiro. Ela dá um soco no enfermeiro. Aqui a direção foi genial também, que a primeira vez que ela vê esse enfermeiro, ela dá um soco no nariz dele, porque ela vê o assediador dela. Aí o filme mostra que não é esse cara que ela tá vendo, que é o enfermeiro lá do começo do filme que, né, viu a bolsa dela e tal. Aí mais uma vez o espectador pensa, bom, essa mulher é louca, ela tá vendo coisa, ela tá com alucinação, ela tá com uma paranoia de que o stalker dela se infiltrou. Preste atenção, ela tem uma paranoia de que o stalker dela se infiltrou dentro do hospital psiquiátrico para ficar perto dela. A partir desse ponto do filme, o espectador, quando está ali envolvido na história, já acredita nisso. Então, tipo assim, olha, não, é verdade, né? Essa mulher é louca, ela está com uma paranoia, que está sendo perseguida pelo stalker dela, que armou um plano para entrar dentro de um hospital psiquiátrico para ficar próximo dela. Essa é a segunda parte do filme. A terceira, que para mim é a mais interessante, é quando você, enquanto espectador, começa a se questionar se ela talvez não esteja dizendo a verdade. Porque coisas começam a acontecer no filme. Esse enfermeiro, David Strike, o nome dele, ele começa a ter ciúmes da protagonista com o Nate, que é um dos internos lá que tem um celular, que meio que está conversando com ela, que explica para ela como que funciona aquela máfia de hospital psiquiátrico, né? Então, assim, ela foi internada, entre aspas, de livre e espontânea vontade, porque ela assinou vários papéis e ela nem leu direito aquilo dali. Essa clínica deixa ela internada durante uma semana porque o plano de saúde está pagando. Então, assim, é um negócio. Ela foi internada, sendo enganada, e eles mantêm ela ali para poder ganhar dinheiro. Então, a maioria das pessoas que estão ali nesse hospital psiquiátrico nem são, entre aspas, loucos ou pessoas com distúrbios mentais severos, como esquizofrenia ou psicose. Não, faz parte de uma máfia. Aí você tá ali assistindo um filme e tal e começa a se questionar, bom, será que ela tá falando a verdade? Será que ela é louca? Será que ela tá falando a verdade ou será que ela é louca? E esse stalker mata o Nate, mata a mãe dela, mata outra interna que ela coloca ali também, que está dentro da história. Nesse ponto do filme, você já acredita nela. Tipo, ah, não, ela está falando a verdade, né? O filme me enganou esse tempo todo. Eu não acreditei nela porque o filme me passou essa imagem dela, do tipo, como uma mulher louca, né? Com uma paranoia, e ela estava falando a verdade o tempo todo e não acreditaram nela. E matou. E esse stalker matou várias pessoas dentro desse hospital psiquiátrico. Ela consegue fugir, consegue matar ele no final do filme. Aí nos 2 minutos finais, ela tá conversando 6 meses depois, né? E no filme também aparece no noticiário o assassinato do Nate, toda essa máfia envolvendo ali o hospital psiquiátrico. Você, enquanto espectador, está acreditando nisso tudo. Tipo, bom, realmente esse cara era um stalker, ele se infiltrou dentro de um hospital psiquiátrico para ficar perto dela, ele matou todo mundo que se aproximava dela, ele criou ali, né, um romance com ela, quando na verdade ele nunca teve absolutamente nada com essa mulher.
Ela tá almoçando com a funcionária dela e ela vê um homem no restaurante. Ela não vê um homem, ela vê mais uma vez o Stalker. Sendo que esse Stalker morreu, ela matou esse cara. Mas no final do filme ela enxerga no restaurante o rosto do Stalker. Ela pega uma faca, levanta, caminha em direção ao cara e o rosto do cara que ela tá vendo, que era o Stalker, se transforma em outro rosto. Aí ela sai do restaurante e joga a faca no chão. Resumindo, você, enquanto espectador, não sabe se ela matou foi um enfermeiro, poderia ser um enfermeiro que nutriu algum tipo de sentimento por ela e fez isso tudo para poder ficar com ela. É uma primeira teoria. 2, ela pode sim ter matado esse Stalker. Esse cara realmente se infiltrou ali no hospital para ficar perto dela. E 3, ela matou esse cara, mas ela não está, entre aspas, curada do distúrbio dela, de enxergar o rosto do Stalker abusador em outros homens. Então esse final do filme joga por terra tudo que você assistiu durante os 90 minutos do filme. Porque você fica pensando, mas eu acredito em quem aqui? Em qual história eu acredito? Será que ela esteve internada durante 6 meses e isso não aconteceu e nada disso aconteceu? Não houve assassinato, a mãe dela continua viva, tudo isso que ela pensou, na verdade, faz parte de um delírio enquanto ela estava internada? É uma primeira opção. O filme só passa, 6 meses após. Porque a narradora do filme é ela. Você está assistindo o filme, está sendo apresentado aos personagens do ponto de vista dela. E ela não é uma narradora confiável. Então eu achei muito interessante o filme dentro desse quesito, né? Tipo, porra, isso foi real? Não foi real? Ela foi internada durante 6 meses e nesses 6 meses ela construiu esse delírio e ela saiu após esses 6 meses e o filme quis meio que provocar isso do tipo, ela não saiu curada? Será que dentro desse hospital psiquiátrico ela foi submetida a vários maus tratos e medicações e eletrochoque ou etc e tal, que ela começou que ela construiu todo esse delírio dentro desse hospital e tudo isso que nós assistimos durante o filme inteiro é um delírio dela? Foi uma paranoia dela? O que é confiável e o que não é confiável? O que nós podemos acreditar e nós podemos discordar? Então, assim, essa parte do filme eu achei incrível, porque o diretor ele consegue fazer isso com o espectador. Você está dentro da cabeça de uma mulher que possui paranoia, que está alucinando, e você não sabe muito bem se acredita nela ou se não acredita nela. Mas fica a pergunta, quem escuta o louco?